estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui comigo, Fabiola Pesce. Prazer em recebê-la. Uma boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, Mari. Tudo bem? É um prazer enorme novamente aqui com vocês aí. Você, Mariane, meu amigo Cássio. Um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Muito bem, nossa blogueira, né? Pois é, né? Nossa blogueira de plantão. Sim. Me conta sobre o assunto de hoje, que é um assunto, assim, vamos falar que a gente podia estar falando, exatamente, mas a gente podia estar falando o programa inteiro sobre esse assunto, sim, né? Que está relacionado ao seu blog também, que é dependência química. Da onde surgiu a vontade de estar, né? Aí no blog, todas essas informações sobre dependência química. Então, como você mesmo falou, isso é um assunto realmente aí que está polêmica, né? Infelizmente é um assunto que está na mídia aí direto. O Brasil aí, infelizmente, né? Só assim a gente dizendo que está aí um dos maiores consumidores aí de crack. Uhum. Então tá devastador, é uma doença aí perigosíssima. E eu como blogueira, né? Eu adoro escrever, amo o que eu faço de estar lidando com comunicação. Então, assim, além do meu blog, que já era conceituado pra caramba, super visitado de infertilidade, era um que eu fazia porque eu vivia a situação. Sim, infertilidade a gente conversou no programa passado, né? Isso. Lembrando o pessoal que está em casa, a diferença sobre inseminação artificial. Então, tem vários assuntos que a gente conversou e hoje eu convidei a Fabiola para estar falando sobre dependência química. O pessoal já conhece a Fabiola falando Sim. sobre, né, infertilidade, mas hoje exatamente é sobre dependência química. E voltando, vamos lá. Sim, você então, já viveu... Apesar deste outro blog anterior estar com uma visitação de umas 200 diárias, apenas 2 meses que está no ar, né? Cheio de matérias, tal, mas apesar de 2 meses só de ativação, ele já está aí bombando também. Legal. Pelo fato das pessoas aí realmente estarem muito curiosas com o assunto. É um assunto que realmente... familiares de dependentes, familiares, né, de adictos, estão sempre à procura e querendo saber, né? Uhum. Muita coisa que as pessoas não sabem, estão aguçadas em querer saber. E por eu perceber que realmente na internet existe uma falta de um site que contenha informações assim, um site específico nisso. Então, eu também, por uma identificação, assim como o blog de infertilidade, por uma aproximação também com a situação, mais uma vez, aconteceu comigo, eu também, de experiência própria, percebi que existe uma carência na web. Então, com isso, resolvi estar escrevendo e aí, além do que eu vivi, ainda está buscando informações e colocando aí para as pessoas querendo pesquisar. Tá, e você pode contar dessa vivência, como foi exatamente? Sim, então, é um relacionamento meu, tá? A pessoa fazia uso diário. Eu conhecia a pessoa um pouco, né? Usava só a maconha, né? E a maconha é uma das coisas que muitas vezes a pessoa fala, mas é só um baseado, né? Ela tem várias terminologias, de acordo com o lugar, né? Tem Sim. vários nomes aí. Maconha é um deles, mas tem baseadinho, enfim, cada região aí muda, mas vamos falar da substância, maconha. Então, muita gente acha assim, é só isso, não vai fazer mal, eu só fumo de vez em quando. Não existe isso, tá? A progressão varia de pessoa para pessoa. Muitas vezes, a pessoa começa com uma maconha, só que ela vai querer, uma hora ou outra, através de uma bebida junto com a maconha, ela vai começar a querer algo mais. Então, ela vai querer, é o que acontecia com ele. Ele começava a beber também. E você era casada com ele? Sim, tinha um relacionamento, morava junto. Então, assim, queria beber, aí ia começando a beber mais. Aí, assim, no começo era só maconha. Só que depois começou a usar cocaína, depois foi indo para o crack, chegou a usar crack, tá? E é uma situação assim que só o telespectador que está me vendo e que realmente já vive uma situação dessa sabe o que eu estou falando. É complicado, gente. É triste. É muito complicado. Tá? As pessoas, eu costumo dizer assim, pela vivência que eu tive, as pessoas que estão ao redor são as pessoas que mais sofrem. Porque aquela pessoa que está em uso, está na ativa, né, como se fala, ela está anestesiada, entendeu? De uma certa forma, ela está assim, alheia ao mundo. Ela está no consumo dela, naquela vontade, então ela está assim,
fora de órbita. E diante desses fatos que você relacionou o blog... Sim, eu comecei a pesquisar, porque eu vou estar explicando até mais para frente, eu como coadicta, né, que seriam as pessoas que estão convivendo com o adicto, ir atrás, de procurar saber, eu queria ajudar, eu queria sempre achar que eu ia conseguir mudar a pessoa, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa mudança. Bom, então me explica um pouquinho sobre a diferença de um codependente e do adicto. Sim, vamos explicar assim, esses termos, porque esses termos são comuns aí nessa literatura aí de dependência química e as pessoas não entendem o que é isso. Vou tentar falar mais objetivamente o que seria. Adicção, veja bem, é uma diferença muito grande, assim, quem é adicto nem sempre é um dependente químico. E quem é dependente químico é sempre um adicto. Mas como isso? A adicção é uma doença no qual existe assim uma escravidão, é bem isso falando, é uma escravidão do indivíduo a um certo objeto ou a alguma substância. Ou seja, nem sempre, Mário, como se rotula, a pessoa adicta é adicta a drogas, a uma substância ilícita. Ela pode ser adicta a jogo, adicta à internet, adicta a sexo. Entendeu? Quantas pessoas que eu já vi perder apartamento, perder casa com o jogo? Isso é uma adicção. É uma escravidão a uma situação, entendeu? Seja ela qual for, e que leva a pessoa a essa obrigatoriedade de estar indo atrás. Duas coisas que marcam muito, muito a adicção é a obsessão e a compulsão. Todo adicto, ele é obcecado, né? Eu costumo dizer assim, a adicção ela afeta mentalmente, fisicamente e psicologicamente. Mentalmente por quê? Ela fica obcecada em querer aquilo. Ela só pensa naquilo. Enquanto ela não tiver, ela não sossega. Aí ela passa a fazer o uso daquela determinada coisa. Aí ela vai começar a entrar no lado físico, ela vai começar a ter uma compulsão, ela já tem, só que aquilo ela vai querer mais e sempre mais. Então, obsessão, compulsão, certo? E emocionalmente, porque a pessoa se torna totalmente egocêntrica. Ela só vai, para ela conseguir alguma situação, ou algum hábito, como eu falei, jogo, uso de internet, assim, tudo em excesso, né? Ela vai passar por cima de qualquer coisa, ou para conseguir uma substância química, ela passa por cima de qualquer um. Aí por isso que você vê na televisão hoje, filho matando mãe, pai, toda essa confusão toda nesse mundo. Falaram que o mundo ia acabar, né? Que o mundo ia acabar dia 21 de dezembro, né? E eu até falei no programa, na verdade, o mundo já está acabando, né? Para mim, eu acho que já acabou faz tempo. Na verdade, é uma sequência de fatos aí que está acontecendo, que isso já é o final do mundo, né? É absurdo, você vê que tanta tragédia aí que você fala, será que um ser humano tem coragem de fazer isso? Como se degrada, né? Como o ser humano consegue se autodegradar. Aí entra a droga no meio disso tudo. É aí que entra a droga no meio disso tudo. Sim, então, falando isoladamente na droga, né, a droga ilícita, ou que no caso seria maconha, crack, êxtase, né, LSD, enfim, essa gama de variedades que a gente tem aí de drogas, álcool também. Esse tipo de situação é uma situação assim realmente que a pessoa perde noção e perde assim, ela passa por cima de pai, mãe, filhos. Eu já vi pessoas assim que você fala, como consegue? Ela esquece que tem filho, sabe? Ela não está nem aí, a droga é tão importante para ela que ela esquece de qualquer coisa para ela conseguir o alvo que ela quer. Existe algum motivo específico para a dependência química ou isso não é uma regra? Motivo porque a pessoa se torna um dependente? Se torna, claro. Então, a população, o lado assim, existe o problema social. Todo mundo, quando se fala que é um dependente químico, realmente você já olha assim de lado, né? Existe um preconceito assim. Mas olha, gente, realmente é difícil porque você nunca sabe se a pessoa vai até roubar na sua casa, né? Porque é complicado. Realmente a pessoa que é dependente, você fica sempre com certo receio. Mas muita gente julga o dependente químico como sendo um vagabundo, uma coisa assim de mau caratismo. Na verdade, isso não é.
Isso, inclusive, a dependência química, ela já no caso a adicção, né, que seria o mais correto estar falando, ela é uma doença que ela já é reconhecida pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde. Já existe um CID para isso, para você ver. Então, assim, é uma situação, você pode ver que, com certeza, o pessoal que está me assistindo deve estar pensando, você já conheceu algum dependente que tenha dinheiro, outro que não tenha, um de classe social, né, mais alta, mais baixa, a pessoa, independente de raça, classe social, não importa, está em todos os lados. Às vezes a pessoa tem mais de um filho, um é dependente, outro não. Então é uma coisa que é uma doença e inclusive existe, já foi falado, eu já pesquisei sobre isso, comprovadamente é um gene que a pessoa já nasce, já herda, é um gene que a pessoa já tem aquele gene que já, né, dependendo da situação é mais fácil ela estar se tornando dependente químico. Então, não existe assim, a pessoa não pode, tem que tentar ajudar, porque não é um mau caratismo, não é uma vagabundagem, é uma doença crônica, progressiva e incurável, gente. É uma coisa séria, é séria mesmo. É uma coisa que você tem que controlar. Se não entrar num controle, você tem, infelizmente, 3 caminhos. Ou você pode pegar uma doença, dependendo da situação. Vamos supor que você esteja usando uma droga injetável. Você pode pegar uma doença, que você pode levar a óbito. Né? Você pode ir a óbito por causa de uma doença dessa. Uma seringa usada por várias pessoas. Ou você pode terminar, às vezes, preso. Né? Que não é difícil. Você, né? Um traficante que não tem nada a perder. E por causa de R$5, R$10, ele é capaz de matar uma pessoa. Por causa de R$1. Então infelizmente, a vida fica degradante. Você tem que ajudar. E assim, me conta um pouquinho sobre a codependência, né? Que você viveu isso. O que mudou na sua vida? O que você observou nesse tempo que você estava ao lado dessa pessoa? O que você fez para mudar isso? Então, no começo, por eu não entender muito, eu não sabia nem... Cheguei a comer, o pessoal falou assim, você está se tornando uma coadicta, né? Na verdade, eu acabei não explicando o que é codependência. A codependência, ela também chega a ser uma doença no qual atinge as pessoas, geralmente parentes, que são as pessoas mais próximas, né? Que estão mais assim próximas ao dependente. Ou pessoas, às vezes, não só parentes, mas pessoas que estão assim com um convívio muito grande, pessoas às vezes que trabalham, amigos muito pessoais assim do dependente, se tornam codependentes. O que é isso? Elas acabam, assim como eu sofri na pele e tentava incessantemente tentando achar que eu ia mudá-lo. Eu alimentava uma esperança, né? Na verdade era o que eu queria, sempre quis, então ele vai mudar, amanhã ele vai cair na real e ele vai procurar ajuda. Porque eu achava assim, não tem ajuda, se ele não quiser, não vai ter ajuda, ele precisa querer. Eu achava assim, né? Eu achava que a ajuda, o tratamento não resolvia, eu achava que se ele não quisesse, não adiantava. E vou falar daqui a pouco, o tratamento é bem importante nisso, né? Então eu tentava o tempo todo só na palavra, conversando, mas a pessoa adicta, infelizmente, é um traço forte dela, que é a manipulação. Manipulação é uma coisa assim, é extraordinário a forma como o adicto manipula, gente. Como é a personalidade de um adicto? Então, eu diria assim, eu posso resumir como, olha, manipulador. Ele faz qualquer coisa para manipular, ele usa de mentiras, medos, cria uma história às vezes tão grande, tão mirabolante, que no final das contas eu vi assim que a pessoa acho que já vive tanto aquela mentira que nem ela se perde, sabe? Ela já acaba entrando naquele mundo da mentira e tem horas que ela até se confunde já do que é certo e do que é errado, de tanta manipulação que ela faz para conseguir o alvo dela, que é a droga. O egocentrismo, porque ela só olha para ela passa por cima de qualquer um, independente de ser filho, mãe, pai, ela passa por cima. O negócio dela é ela, a satisfação dela, aquele prazer momentâneo da droga. Né? E que mais seria? Manipulação, o egocentrismo são as coisas mais marcantes, né? A obsessão, a compulsão. Tá, e como foi esse tratamento? Então, aí
achava que sim, que não, tá? Eu comecei a procurar, né? Tratamento, procurar pesquisar como é que era isso, como não era, né? Eu sempre gostei, então eu fui atrás, falei, poxa, eu preciso me inteirar disso, tentar ajudar. Tá, existem clínicas particulares do governo? Como que é isso? Existem. Então, o tratamento, gente, antes eu achava que não existia, que não funcionava tal, mas realmente eu aconselho a quem tem um dependente químico em casa, procure ajudar porque você tem que frear o quanto antes essa situação. O tratamento, existem clínicas, muitas clínicas, inclusive aqui na nossa região aqui de Bragança Paulista, tem muitas, Mairiporã, Atibaia, tem muitas clínicas. Agora, deixando bem claro que eu escrevo o portal, eu não sou clínica, tá? Muitas vezes a pessoa fala comigo pela rede social, né? Nós temos perguntando se você é uma clínica. O Face direto no portal, no site, e a pessoa pergunta, você é clínica? Não sou clínica, eu apenas uso da comunicação e levar a comunicação e esclarecimento à população. Tá? Tento ajudar, tento conversar, tento aconselhar da forma como, né, experiência vivida, tento falar. Agora, o tratamento realmente existe, as clínicas, tem ótimas clínicas na região, clínicas ótimas, e como é feito, né, como o pessoal deve estar curioso. Na verdade, assim, os tratamentos são palestras dadas, são a conscientização. No tempo que a pessoa está internada, o que ela vai ser? Ninguém dopa, não existe aquela coisa que muita gente pensa, é clínica, vai dopar a pessoa. Não é assim, tá? Não é assim. As pessoas vão estar lá, o que vai acontecer? De cara, a pessoa que está consumindo um uso assim, que chegou numa fase que não está aguentando mais e chega a ser internada, ela já está assim num grau de comorbidades físicas acentuadas, né, pelo uso da droga, consequência do uso dela. Claro. Então, o que vai acontecer? Ao estar se internando, geralmente essas internações são em chácaras, são mais afastadas, porque até por uma espiritualidade melhor, para se estar num ambiente gostoso, para estar focando, né, para a pessoa se focar legal no tratamento. O que acontece? A pessoa fica um tempo lá, existe uma